Hoje nós estamos concluindo o assunto desse mês, 3 características que nos definem como discípulos de Jesus. Nós sabemos que não basta apenas levantar a mão e dizer que queremos Jesus. Esse é o primeiro passo, que queremos Jesus. Mas o decorrer é o nos tornar discípulos. Tem uma palavra que eu vou ler rapidamente com vocês, que está em Mateus, capítulo 28, que diz assim: Mateus capítulo 28, versículo 19, só o 19. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide por todas as nações e fazer o quê? Discípulos. O discípulo, a gente entende, é aquela pessoa que segue, que é uma pessoa compromissada com o Evangelho. A gente hoje tem as pessoas falam de crente, né? Crente é aquele que crê, né? Mas o discípulo é uma pessoa comprometida com o ensino, comprometida com o seu mestre, que no caso nosso é Jesus. Então, por isso que nosso assunto é 3 características que nos definem como discípulos, né? São pessoas comprometidas que vão dar continuidade àquilo que foi iniciado. Já que isso é importante ser discípulos, por quê? Porque o Evangelho chegou até nós por causa de homens que se tornaram discípulos de Jesus e transmitem ensinamento que Jesus trouxe para a humanidade. Então não há nada de acrescentar novo, nem de tirar. É a mesma essência que tem que ser passada. Bem, então vamos falar sobre renúncia. Jesus. Terceira característica. Irmãos, olha que coisa linda. Eu, como discípulo de Jesus, eu tenho que ser obediente, eu tenho que ser humilde e tenho que andar em... Vamos ler um texto. Por favor, vá comigo, Lucas, capítulo 14. Nós vamos ler 3 versículos. Lucas, capítulo 14. Vamos ler os versículos 26, 27 e o 33. Bem, Lucas 14, capítulo 26. Diz assim na minha tradução: se algum homem vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e esposa, e filhos, e irmãos, e irmãs, sim, e também a sua própria vida, repita comigo, ele não pode ser meu discípulo. Bom, vamos para o 27. E quem não carregar a sua cruz e não vir após mim, repita comigo, não pode ser meu discípulo. Vamos para o 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, repita comigo, não pode ser meu discípulo. Quem falou isso aqui que a gente acabou de ler? Jesus. Ser discípulo de Jesus é seguir ele, andar como ele andou e fazer aquilo que o Pai quer. E, logicamente, experimentar de toda a salvação e libertação e tudo mais. E ele coloca 3 pontos interessantes aí. Primeiro ponto, aborrecer quem? Pai, mãe. Pronto, então agora eu vou encher o saco do meu pai, vou encher o saco, não está falando isso não. Essa palavra aborrecer aí, ela significa amar menos. Então, se você não amar menos, veja que ele coloca pessoas, pai, mãe, filho, esposa, tal, e depois a sua própria. Porque não conseguiremos ser discípulos de Jesus se não amar menos. Porque vai ter coisas que você vai ter que escolher que muitas vezes vai entrar em confronto com o pensamento dessas pessoas. Às vezes, a sua família tem uma formação de uma outra religião. E você teve o entendimento da palavra, a palavra entrou em seu coração. E as pessoas, por questão de tradição, vão ficar chateadas com você. A família sempre foi dessa forma e agora você veio com isso. E ali cabe um momento de escolha. Se realmente o que você está experimentando em Cristo é realmente real, houve uma revelação da pessoa do Senhor para você e você está disposto a segui-lo, vai haver um momento que você vai agora ter que escolher entre
continuar fazendo a tradição da sua família e amar a sua família, ou amar mais o Senhor que a família. É um momento de escolha. Nós chegamos e falamos aqui, uma certa vez, de uma situação grave que acontece em alguns países, como a Índia. Vocês lembram, se não me engano, no primeiro momento, numa reunião de grupo caseiro, eu expliquei sobre isso. Nós sabemos que tem lugares do mundo que as pessoas, quando se rendem a Jesus, elas são ameaçadas de morte, até são mortas por causa da sua fé em Jesus. Mas tem outros países, como em boa parte da Índia, a família ameaça cometer suicídio se a pessoa seguir a Jesus. E aí agora? É uma situação muito séria. A gente muitas vezes não entende muito o que é isso, porque a gente não sabe o que é isso nesse contexto. Não é o nosso contexto, não é a nossa realidade. Mas países como a Índia, isso é uma realidade. E aí nesse momento agora? É um momento de escolha. E é um momento muito sério. Porque não é um momento da pessoa ficar chateada com você e não querer falar com você. É o momento da pessoa deixar de existir simplesmente porque você está seguindo a fé. Então, quando a gente começa a entender o Evangelho é muito sério. E leva a consequências muito terríveis. A gente, quando falou de obediência, falou que somos levados até as últimas consequências. E a gente está falando de coisas sérias, como essa questão, e tem coisas que às vezes você perde emprego, você perde privilégios, você perde bens, simplesmente por causa do nome dele. Mas aí entra a questão de escolha. Então, é muito sério. O Evangelho não é isso que muitas vezes é apresentado a você. Um dia de domingo é uma reunião, ou no grupo caseiro, dia de semana, ou ouvir uma palavra que faz bem no seu coração. Isso não é Evangelho. O Evangelho diz respeito a todo o sistema que envolve você. O Evangelho diz respeito à transformação da sua forma de pensar. Tudo que você faz, todas as suas ações e atitudes está relacionado à sua forma de pensar. Então o Evangelho não se propôs a mudar o lugar que você está visitando. Não se propôs a melhorar os seus aspectos ou te dar coisas. O Evangelho veio para transformar a tua pessoa, a tua maneira de pensar, porque, como eu disse para vocês no início, o cerne do nosso problema está dentro da gente. A raiz está dentro da gente, não está fora. Então é por isso que é comum a gente ver muitos lugares que as pessoas vão, dizem servir a Jesus, mas continuam mentindo, continuam enganando, continuam aprontando, porque elas não foram transformadas. O Evangelho, ele veio para trazer transformação, para que você não seja mais a mesma pessoa que você foi um dia, para que você não pense como você já pensou um dia. É assim que o Evangelho trabalha. Por isso que se tornar discípulo de Jesus é se dar um trabalhar, um transformar, onde as pessoas não conhecerão mais você como você foi conhecido antes. Dá para entender isso? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu estava fazendo umas análises há alguns anos atrás, alguns já me ouviram falar sobre isso, e eu parei um pouco, fiquei espantado, porque eu não sou, em hipótese alguma, o mesmo Jackson de 99. Me rendi em 95. Mas eu fiz uma análise a 99, não tenho mais o mesmo pensamento, a mesma estrutura, os mesmos projetos. Uma pessoa completamente diferente. E a gente vai vendo isso, sendo mudado, sendo transformado. Determinadas coisas que gostavam não tem mais o mesmo gosto, perderam o brilho, porque a gente vai sendo transformado passo a passo. E você começa a entender como as coisas vão perdendo a importância que às vezes a gente deu tanto, né, a determinadas coisas. O outro texto, ainda no 27, quem não carregar a sua cruz. O carregar a cruz aqui não é como muitas pessoas pensam. Essa pessoa fala, meu Deus, a minha sogra é uma cruz, que cruz pesada, né? Ou se não é uma outra situação, outra pessoa. Cruz não tem nada a ver com isso. Cruz, quando você vê no contexto da palavra, é um lugar de morte. Sendo um lugar de morte, é um lugar de renúncia. Então a cruz, na verdade, é a necessidade que eu tenho de abrir mão de coisas que eu gosto e coisas que poderiam até me satisfazer. Então, fazer morrer a minha vontade dentro daquilo. Vocês precisam entender que nem tudo que você precisa renunciar é pecado. Às vezes as pessoas pensam assim, eu não posso fazer isso porque é pecado. Às vezes não é pecado que você renunciar, você precisa renunciar tudo aquilo que o Senhor não quer. E a situação, que muitas vezes é simples.
a gente pode voltar um pouco e falar dos apóstolos. Jesus se apresentou a André, Pedro, Tiago e João, inicialmente. Os 4 eram o quê? Pescadores. O Tiago e o João estavam ainda com o pai, limpando as redes, né? Estava aquela questão toda. E Jesus chega para os 4, em momentos diferentes, e fala assim: venham após mim e eu vos farei pescadores de homens. Ou seja, vocês vão deixar de ser pescadores, vão vir a mim que nós vamos pregar o evangelho. Deixar de pescar. Pescar é pecado? Não. Mas, naquele momento, Jesus chama eles para deixar aquela profissão e ir após eles. Você começa a entender, tem coisa que Deus vai pedir a você que não é pecado. Mas, por algo que Ele quer fazer realizar na sua vida, aquilo é necessário que você abra a mão. Não por uma questão de pecado, mas uma questão do que Ele tem para você. Aí entra a questão da obediência. O versículo 33 diz, aí ele arremata de uma forma que fica muito claro: quem não renunciar a tudo quanto? Não. Essa é a parte mais complexa. Porque o que você tem? A gente não tem nada. Eu não tenho nada. Não renuncio a nada. Mas não tenho nada, então é mais fácil para mim, né? Mas a gente fez aqui uma dinâmica uma certa vez que ficou meio claro que a gente tem muita coisa. Não sei se você lembra da dinâmica, foi alguns anos atrás. Nós fizemos aqui um amigo secreto. E no amigo secreto, eu falei, vamos fazer um amigo secreto diferente. Você não vai comprar nada. Você vai pegar uma coisa sua e dar. Ai, Jesus. Quem não tinha nada, o negócio ficou feio. Lembra? Foi complicado, porque a gente precisa dizer, não tem nada. Então, eu não tenho apego a nada, mas o fato de dar uma pulseira, um brinco, né? Então, ou seja, a gente começou a ver naquele exercício que fizemos o quanto muitas coisas são simples nos prende tanto. Entendeu? E às vezes a gente, essa questão mesmo de doação é uma questão interessante. A gente costuma doar roupas, a gente costuma doar algumas coisas lá em casa, e uma coisa que a gente não aceita doar é coisa que não presta. Se não presta, eu vou doar para quê? Quer dizer, tem uma camisa velha mesmo, a gente pega, reaproveita com um pano de chão, faz outra coisa, mas uma coisa que talvez para você não dá mais, você dá. E quando eu falo que às vezes não dá mais, não é nem por causa que está gasta ou está batido. Às vezes a gente tem um pensamento lá em casa, a gente pensa assim, ó, vamos liberar para o novo, a gente dá uma limpa no guarda-roupa, né? E vai. Liberar o velho para que venha o novo, e a gente vai fazendo essas coisas. E a gente vai ajudando pessoas e vai trocando. E eu sei que tem coisa que termina você se apegando. Mas aí é que entra o ponto-chave. Que tem coisa que eu me apego e eu falo assim, olha, isso aqui está demais, tem que pegar e lançar fora. Né? E a gente vai aprendendo porque, gente, é muito sutil isso. Eu e o Wilton, nós tivemos uma experiência boa. A gente conheceu um pastor aqui, vocês conheceram, a grande maioria conheceu, o Francisco, a gente chama de Kiko. Ele esteve aqui, estava lá no Doron, a gente esteve lá com os irmãos do Doron com ele e tal. E aí, na época a Priscila estava pensando, estava orando para ver um local que pudesse passar um tempo de seminário, e o Kiko tem em Curitiba. E a gente conversou naquele dia e acertamos ir lá em Curitiba para conhecer o tal do acampamento. E só que quando o Kiko veio, ele veio falando justamente isso, né? Não se aprender a nada, ele foi para o acampamento e voltou quase com a mala vazia, tanta coisa que ele deu por lá. Né? E incentivou o pessoal a justamente isso, a não ficar preso a nada, beleza. E nós fomos para Curitiba, então foi eu, o Wilton e Priscila. Foi os três, a primeira vez foi eu. Foram os três. E quando fomos foi interessante, porque a gente comprou as passagens, estava numa condição um pouco diferente, então compramos as passagens de ida e volta, né? E levamos um dinheiro, lógico, à parte. Nós compramos as passagens, estava direitinho, e levamos um dinheiro, logicamente, à parte, porque a gente estava combinado passar 4 dias lá em Curitiba. Então a gente não ia se prevenir. Então a gente foi, levou o dinheiro, aquela questão toda. Aí chegamos lá, com os irmãos, outros atrás, louvou, uma coisa para chegar às 7 da manhã, a gente chegou 9, se não me engano. E já entrou naquele contexto, e o pessoal já saiu com a gente detonado, de cansado, muito sair, beleza. Aí chegou um determinado momento do tempo que a gente conseguiu sentar com o Kiko para conversar, no dia da chegada.
aqui que perguntou assim, vocês trouxeram dinheiro? Eu disse, não, a gente trouxe dinheiro aqui para passar a vida. Pode guardar que você não vai usar nada aqui. Meu Deus, como é que a gente vai passar 4 dias aqui com o pessoal? Você não vai tocar nesse dinheiro. E realmente, foram 4 dias com hospedagem, com alimentação, com passeios. A gente não gastou um centavo. E a gente começou a entender o que é a igreja. A gente já tinha um conceito desse, mas você fazer uma coisa, você passar por isso é outra. E a gente passou por isso. Né? E a gente viu realmente como é viver uma vida de liberdade. E eu lembro que no último dia, eu estava com um livro, tinha um livro que eu tinha levado, tinha... Oi? Um chaveiro, que era o chaveiro do Corinthians, a caneta do Corinthians, aleluia, glória a Deus. E aí eu falei, não posso sair daqui e não deixar nada com eles. Né? E aí eu fui presenteando o pessoal com as coisas que eu tinha, coisas que eu gostava, que era de estima, não era coisa que estava só grande, e fui presenteando o pessoal, não. Tinha um relógio, eu sempre gostei de relógio, né? Por isso que eu não tenho nenhum, porque eu sempre gostei. Né? E eu tinha comprado, acho que tinha, se muito, uns 2 meses comprado um relógio Cássio, que eu vinha namorando e tal, aquela questão toda. E quando chegou lá, eu falei, Kiko, toma o relógio. Ele deu o relógio, eu falei, não, toma o relógio. Ele pegou, me deu o relógio dele, aí pronto. Mas isso que acontece com a gente vai renunciando as coisas e vai vivenciando, porque a gente começa a entender que não temos porquê ter apego em determinadas coisas. E a gente aprendeu isso com Jesus, porque Jesus não deu apenas ensinamento, Ele se deu. Ele deu a própria vida em nosso favor. Você vê que, às vezes eu fico parando assim, pensando, meu Deus, o cara fez uma faculdade, estudou, fez concurso, chegou a um nível, né, alto, é um juiz, é uma autoridade, e não quer ter acesso a mim ou a você porque você não tem condição, ou porque você, na cabeça dele, não é digno. E aí você vê um Senhor, dono de toda a terra, conversando com todo mundo, né? Conversando com todo mundo, sentando com pessoas que as outras diziam que eram indignas. E aí você fala assim, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Né? Então isso é confrontante para a gente. A gente às vezes olha assim e vê que não somos nada, basta um tombo, gente. Um tombo. A vida pode acabar por causa de um tombo. Né? Deixa eu falar um pouco do significado de renúncia, segundo o nosso dicionário. O que é renúncia? É um termo que caracteriza o ato ou efeito de negar ou rejeitar algo ou uma atitude. E se a gente fosse olhar renúncia como termo jurídico, renúncia no termo jurídico é a desistência de um direito. E aqui é onde eu quero me prender rapidamente com vocês. Amigos, lembra que eu falei para vocês que nem tudo que você renuncia é pecado? A primeira coisa que você precisa renunciar em Cristo, que é? Para você servir a Jesus, o que você precisa renunciar primeiro? Minhas vontades. Suas? E é direito? Você tem direito à vontade? Tem. É algo lícito? É. Mas é a primeira coisa que precisamos renunciar para poder seguir Jesus. Então, por isso que você não está ligado ao pecado. Foi lhe dado o direito de escolha. Foi ou não foi? Deus concedeu a todos os homens o livre-arbítrio. Mas, para que possamos estar com Ele, precisamos estar dispostos a abrir mão até dessa questão do livre-arbítrio. Por quê? Porque assim como escolhemos errar, podemos escolher agora o quê? Acertar. Mas a justiça de Deus se manifesta aí. Por quê? Tem pessoas que perguntam pra gente às vezes assim, fala, vem cá, eu já ouvi muita gente falando essa questão de porque se não se engana Jesus, é inferno. Que Deus é esse? Que vocês falam que é amor, que tal, e agora vai condenar as pessoas, porque as pessoas querem as coisas boas, querem fazer o bem e não querem o mal de ninguém. Aí eu costumo fazer uma analogia com as pessoas, eu falo, deixa eu te explicar, pra você entender, porque quando você coloca fica feio, fica parecendo uma coisa horrível mesmo, né? Que as pessoas colocam, meu Deus, vai matar todo mundo. Mas pra você entender é o seguinte, quando o pecado entrou, todos se perderam. Então todos já estão condenados. Não é que ele vai condenar ninguém. Já estamos condenados. O pecado quando entrou, condenou todo mundo. Está todo mundo condenado. Então ele veio agora para nos dar a oportunidade de sair desta condenação. Então, não é ele que vai condenar, dizer agora. Não, você já está no problema. O que ele veio oferecer para você
foi uma oportunidade de sair deste problema. E aí eu faço uma analogia, uma comparaçãozinha para as pessoas entenderem. Vamos lá, deixa eu deixar uma mais didática para você. Imagine que você está num transatlântico. Aqueles navios que tem de tudo, né? Que você pode se divertir, pode brincar, tal, beleza, né? Então, eu digo, o mundo é assim, é aquele naviozão transatlântico. E melhor, tudo free, né? Você bebe, você apronta, você faz o que você quiser. Esse é o mundo. Só que o problema é que esse transatlântico, ele está afundando. Só que você está tão empolgado com as diversões que estão acontecendo que você não está ligado, ele está afundando. Então você está, mas ele está afundando. E vai chegar o dia que afundou completamente. Todos que estão nele morreram. Então o mundo é isso aí. É esse transatlântico lindo e maravilhoso que você curte, que você apronta, só que ele está com os dias contados. E Jesus então? E por que o povo não quer Jesus? Porque Jesus chega do lado do transatlântico num botezinho e fala, vem pra cá que eu posso salvar você. Estou num transatlântico pular num bote. Nunca. Só que você tem, aí eu consigo com as pessoas, aí tem que ser inteligente. Você tem que ser inteligente. Ninguém no meio do mar vai estar num bote. E se está num bote é porque tem alguma coisa do outro lado melhor, né? E então entra essa questão. Então, às vezes as pessoas têm dificuldade, por quê? Porque o entrar no bote é abrir mão dos prazeres. O entrar no bote é abrir mão daquilo tudo maravilhoso que enche os seus olhos. O entrar no bote é, poxa, não vou poder levar tudo que eu gostaria de levar. Você vai vendo? Então, isso tem a ver com a renúncia. Seguir a Jesus tem a ver com abrir mão de coisas que gostamos, que muitas vezes não são erradas, não são pecados, mas que por desejo de servir precisamos abrir mão. E vamos ter perdas nesse processo. Só que as perdas que teremos, comparado ao que vamos ganhar, é muito superior. Porque nós podemos ganhar muitas coisas, nós podemos ter vários prazeres nessa terra, mas a gente sabe que tudo aqui é passageiro. E não só sabemos que é passageiro, como essas coisas não garantem vida. Nós temos N exemplos que eu poderia citar aqui para vocês de homens riquíssimos que se suicidaram. Tem dinheiro, tem os prazeres ao seu acesso, poderia ter o que quisesse materialmente falando, mas não tinha paz. Você começa a entender? E a primeira proposta do Senhor para você é paz. Eu vou lá dou como o mundo não dá. Como é que o mundo dá? O mundo não dá paz. O mundo dá distração. Tá com problema? Agora enche a cara. Vamos para a festa, vamos pular. Quando passa o problema, como passa o efeito daquela alegria, com a tristeza na porta. Você não resolveu o problema. Você tentou esquecer o problema. Jesus não veio para fazer isso, ele veio para trabalhar o problema. Só que o problema, às vezes, não é externo. O problema, às vezes, é interno. E aí é que está o problema. Porque não tem psicólogo que resolva. Não tem psiquiatra que resolva. Só Jesus pode resolver. Lembra daquele cidadão Robbie Williams? Um ator famoso, fez Pat Adams, Sociedade dos Poetas Mortos, e os filmes, tal. Ele, se não me engano, foi 15 anos de terapia. 10 anos? 10 anos de terapia. Um terapeuta acompanhava ele. Morreu, se suicidou. Não resolveu, não resolve. Esses processos não se resolvem com remédiozinhos, não se resolvem apenas com conversa. Se resolve com a transformação e a rendição ao Senhor, porque Ele sabe onde mexer. Talvez eu ou vocês aqui, a grande maioria, não estivesse aqui hoje, porque em algum momento da vida pensou em tirar a sua própria vida. E Deus, tivemos a oportunidade de conhecer e estamos aqui. E quando a gente vai ver dores que ninguém poderia resolver, mas hoje Ele resolveu. Temos dificuldades? Temos batalhas? Temos, mas experimentamos de uma paz que ninguém consegue explicar. E temos a esperança de conserto, temos esperança que a coisa vai mudar, por causa que Ele nos deu essa possibilidade. Então, irmãos, precisamos entender que renunciar é abrir mão de direitos. Abre a mão do direito de escolher
abra mão do direito de fazer e permita ser guiado. Quando somos guiados, nós podemos descobrir coisas que não descobrimos ainda. Todos esses pontos que eu falei para vocês, ser obediente, ser humilde e renunciar, não acontecerá apenas porque eu quero ser obediente. Não acontecerá porque eu preciso ser humilde e eu preciso renunciar. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Mas não consegue ser obediente. Não consegue ser humilde. E não consegue renunciar. Talvez eu até consiga por uns 2 dias, por uma semana, por um mês. Mas o problema não será resolvido porque não se muda a característica, se muda a essência. Tem que se mudar a essência. E como eu disse para vocês, quem muda a essência? Isso. E aí entra um ponto-chave. Eu falava com os casais ontem, na nossa reunião, e disse assim, lembra de uma frase que o pessoal diz? De boa intenção, o inferno está cheio? Porque as pessoas, elas têm intenções. Intenção de mudar, intenção de não fazer mais do que fazia, intenção de não machucar. Só que intenção não tem raiz. Uma intenção é um desejo. É uma vontade. A raiz acontece quando nós nos damos ao trabalho. E se dar o trabalho é complicado. Por quê? Porque quando o Senhor começa a mexer em muitas coisas que estão aí dentro da gente, é complicado. Porque a gente se protege até da gente mesmo. Já aconteceu com você? Você começa a ver algumas coisas, você, coisa minha cara, não quero pensar nisso agora não. Isso é sabotagem. Você não quer trabalhar porque vai doer. Por que vai doer? Porque vai mostrar exatamente coisas que estão em você e você não quer saber. E tem coisas que são traumáticas. Por que são traumáticas? Porque às vezes envolveu outras pessoas que gerou isso em você. Por situações de relacionamento, situações de abuso, e é muito doloroso. Mas esses caminhos é que geram cura. E por isso o Senhor precisa entrar. Porque quando alguém fala, você se arma todo e ataca, e machuca, e ofende. Mas quando o Senhor mostra, você fica desesperado, porque não tem que você se esconder. Então o primeiro ponto chave para podermos viver essas características de discípulos é termos o Espírito Santo em nossas vidas. Para termos o Espírito Santo, precisamos primeiro render-nos a Jesus e falar, Senhor, toma conta do meu ser e me direciona. E não resistir ao Espírito Santo, permitindo que Ele trabalhe no seu coração, de forma que Ele possa transformar você. A transformação não é mérito de homens. O pastor pode sentar com você, pode trazer uma palavra rema, uma palavra vinda do Senhor para o seu coração, mas não foi Ele que fez isso. Ele foi apenas um canal que despertou algo. Talvez Ele é a bucha de canhão. Por que Ele é a bucha de canhão? Ele vai falar uma coisa com vocês, não quero ver mais esse cara na minha frente. Ele é a bucha de canhão porque ele mexeu num ponto na sua vida que despertou várias coisas. Eu já tive pessoas que falaram comigo assim, eu estava bem até conversar com você, agora não estou mais bem. Você que é o problema, você me gerou, eu gerei. A gente simplesmente mexeu numa coisa que as pessoas queriam. Eu falo, não tem problema não. Se você permitir, a gente senta que eu continuo te ajudando. E a gente vai trabalhando, o Senhor vai trabalhando e depois a coisa vem. Mas é difícil. Tem situações que são muito difíceis. E quando você faz associação, ou coisa horrível, que é associação? É quando você transferência. Você teve problema, vamos ter a situação assim. Você teve problema com seu pai. Uma mágoa muito grave do seu pai, aquela questão toda, e uma situação muito séria. Eu começo a trabalhar com a pessoa, ou outra pessoa começa a trabalhar, e ela começa a enxergar o pai na gente. Acabou o problema. Gerou um problema sério. Ela quer matar o pai, agora você ela está ligando com o pai. Vai sobrar para quem? Para você. São os desafios do trabalho. Né? Mas o que nós precisamos entender é que precisamos abrir mão de todos esses direitos que temos para ser transformados. E eu queria fechar esse assunto com vocês com um texto que é Gálatas 5,16. A gente diz, porém, andai em quê? E não cumprireis as concupiscências. O que é concupiscência? Desejo da carne. E qual é o desejo da carne, gente? Afastar de Deus. Oi? Pecar. Pecar, afastar de Deus. Então, somente pelo Espírito
é que podemos ser direcionados por Deus e não mais viver segundo as nossas próprias vontades ou dominados por elas. Né? Porque sempre queremos estar no controle das coisas. E é muito interessante isso, gente, porque essa questão do controle é terrível. Quer ficar desconfortável? Perca o controle. Já viu como é desconfortável a gente não estar no controle da coisa? E quando você está num... Não tem como parar. Estar em Cristo é mais ou menos isso. É você estar caminhando com Ele e não ter controle. Por que não tem controle? Porque você vai orar, você vai ler, você vai se dedicar e tem coisas que vão surgir dentro do seu ser e você fala, não é possível. Não é possível que isso ainda está em mim. Eu oro tanto, eu peço tanto a Deus, porque Deus não tira isso de mim. Porque não é assim que acontece. Deus não é mágico. Deus trabalha com consciência. Você precisa ter noção do seu problema, confessá-lo, ficar desconfortável, perder o controle para que você possa ser transformado. É um processo, mas o resultado é bom. Dói, mas o resultado é bom porque você está se tornando o quê? Outra pessoa em Cristo Jesus. Amém? Vamos agradecer a Deus?